Desta vez, irei trazer algo mais off-script, a maioria fala muito sobre o inferno, Hades, Sheol, mas nesse vídeo estarei citando, na minha opinião, sobre como pode ser o céu, usando como base a informação que temos na Bíblia, obviamente. Bom, o que eu vou falar aqui é uma opinião formada com base em pesquisa, reflexões e até algumas correlações com a Bíblia. Não estou dizendo que tudo isso está exatamente escrito lá, mas é algo que considero relevante e que faz sentido dentro de um contexto lógico. Então peço que você encare essa mensagem como um convite à reflexão e não como uma verdade absoluta. Antes de mais nada, como introdução, vou deixar alguns tópicos e esclarecimentos antes. Nesse momento crucial que estamos passando, é o arco mais importante e decisivo da história da nossa alma. É mencionado que haverá uma perseguição àqueles que não aceitarem a marca da BSTA, mas o Criador Fonte prometeu morada aos vencedores, voltar à pátria, como já mencionei em vídeos anteriores. Lembrando que não será pela lei, nem pela força do nosso braço, mas pelo contrato vivo celestial, que foi a dívida paga com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Para entender de forma mais fácil, Jesus veio aqui, em outras palavras, para aqueles que falam assim: ah, mas eu já tô lascado mesmo, tô fadado, etc e tal. Não, você não está. Jesus foi o sacrifício que possibilita sua passagem aos céus. Dito isso, para as pessoas que falam de seguir sonhos, sigam, vá até o fim, do mesmo jeito que tem gente que já se entregou para esse mundo estragado, tem gente que também quer se entregar para a verdade, para o reino da justiça, e almeja a saída dessa prisão. Eu vou deixar claro aqui que todos que são carne, humanos, e habitam nessa superfície aqui, somos errados. A diferença é que tem alguns que reconhecem, que se esforçam para mudar e ser melhor até o último suspiro, e tem outros que já se entregaram. Mas uma coisa é certa, a lei de Deus não falha, e espiritualmente falando, e biblicamente falando também, o fim de quem pratica o mal é sempre o mesmo. Aí entra o dilema dos pecadores, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Onde está escrito que os vivos invejarão os mortos? Quem tiver sabedoria vai compreender o que eu vou falar aqui. Aquele que tiver completamente entregue e imerso ao pecado nesse momento vai entrar no impasse, uma sinuca de bico. Para isso, eu preciso explicar rapidamente o seguinte. Muitos já devem ter ouvido falar, ou alguma vez menção da marca da BSTA, que será uma marca que prova sua lealdade ao sistema do anti-C e é um atestado da sua negação ao Criador Fonte. A maneira mais persuasiva de fazer a maioria aceitar uma marca seria se isso estivesse atrelado a algo que todos queiram e ninguém no senso comum poderia negar. O que nesse mundo de maneira normal ninguém negaria. Aí entra aquela frase horrível, péssimo ditado popular: de graça, aceito, até na testa. Cuidado com o poder da palavra. Sem causa volta tudo pra você. Enfim, digamos que a Vax esteja atrelada a alguma coisa relacionada à marca da BSTA, que eu creio que estará. Eu disse que quem aceitar a marca estará negando ao Criador Fonte. Mas se a pessoa não aceitar, pode correr o risco de morrer de doença ou ser perseguida, porque por lógica vai ser uma ameaça para a sociedade. Então, em poucas palavras, esse é um péssimo momento para você se entregar ao pecado. Péssimo. Por isso que quem não tiver nem sequer uma comunhão, ou ao mínimo uma base bíblica, fé no Criador, vai ser muito difícil, praticamente impossível a pessoa ficar com a sanidade normal nesse momento. E tem uma diferença aí, porque quem já está entregue ao pecado precisa constantemente ficar renovando o pecado para continuar esquecendo dos problemas do mundo e do espiritual. Já aquele que também é pecador, mas se apega a Cristo, esse já não precisa ficar usando de meios ilícitos, alternativos ou secundários para ficar em paz consigo mesmo. Inclusive, não me lembro bem, mas se não me engano, tem um apócrifo que acrescenta detalhes daquela passagem que os vivos invejarão os mortos. Esse apócrifo menciona os sobreviventes do fim, os que tiverem aceitado a marca, vão se esconder em cemitérios e falar algo do tipo que inveja que temos desses que já morreram, ou eles iam se esconder dentro das covas, ou algo do tipo. Eu menciono isso com uma devida importância, porque vai ter um momento que sua vida será cobrada assim, e você vai ter a escolha de morrer por Cristo ou viver por nada. Para caso você queira entender melhor o significado da alma, o plano espiritual, é relativamente simples de entender com esse exemplo que eu vou dar. Imagine agora que o seu corpo, carne, órgãos e ossos desaparecem. Então o que tecnicamente ficaria ou sobraria? Só a alma, na sua essência. Ou o que as pessoas comumente poderiam chamar de fantasmia. Agora, isso bugaria muita gente, porque tem muitos aqui que só vivem na base do físico, o combustível é só o material, ou até mesmo só usam o corpo para obter algo, se é que você me entende. Ou seja, se você não tem princípios, valores, nem condutas mais celestiais para cumprir, então seu propósito aqui é só carne, logo seu propósito aqui é nulo, porque a carne morre no fim, e você acaba por ficar pegado a algo perecível. Então sim, o sentido da vida é se dedicar por algo celestial. Por isso, quem faz só besteira e não tem propósito aqui, não vai nem ter o que oferecer ou falar no julgamento final tribunal celestial. Seja sincero ou sincera consigo mesmo. Nesse exato momento, como a maioria das coisas estão se autodestruindo, o melhor ponto de vista, a mentalidade que eu tenho exercitado e compartilho é: imagine-se fora daqui. Imagine-se bem no alto de uma montanha, como se estivesse em outro reino além das nuvens. Aí você olha para as pessoas aqui embaixo, todo mundo bem pequenininho. Seja honesto, uma visão fora daqui. Você se relacionaria com as pessoas daqui? Você gostaria de construir
algo aqui, você diria que esse é seu lar, sua casa? Ou será que nós só dizemos isso no famoso é o que tem pra hoje? Vale lembrar que o Pai Celestial ofereceu a todos que persistirem na verdade e na justiça uma morada nos céus, e isso está bem próximo de acontecer pra muitos. Eu vou ser honesto em dizer, é justamente por ser carne que é a maldição. E algumas pessoas aqui que entendem melhor que outras isso que eu disse. Porque já mencionei, cada um tá em um teste diferente, blá 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 blá. Dito tudo isso, já posso começar com a parte do como creio que pode ser uma construção, possível alusão aos céus. Vamos lá, antes de mais nada, é dito que existe mais de um céu. A quantidade dos céus mencionadas varia dependendo da tradição ou sistema de crença. Eu separei aqui algumas interpretações dos principais para ajudar a esclarecer. Nas nossas escrituras, perspectiva cristã, existe 3 céus. Na Bíblia, o apóstolo Paulo menciona ter sido arrebatado ao 3º céu. O primeiro céu é a atmosfera terrestre, onde estão as aves e as nuvens. O segundo céu, onde se encontram os astros e estrelas. O 3º céu, a morada de Deus, também chamado de paraíso. Este modelo de 3 céus é o mais aceito na tradição cristã ortodoxa. Já o segundo modelo seria da tradição judaica, que são 7 céus. Na cosmologia judaica, algumas tradições rabínicas falam de 7 céus descritos no Talmud e em textos alternativos como o livro de Enoque. Desculpe aqui o meu hebraico, muito provavelmente estarei falando errado. O primeiro seria Vilon, o céu visível durante o dia. O segundo seria Hakiá, onde estão as estrelas. O terceiro seria o Sherakim, lugar de maná e bênçãos. O 4 seria Zevul, o local do templo celestial. O 5º seria Maon, onde os anjos cantam louvores. O 6º seria Mahon, onde estão os depósitos de neve, chuva e granizo. O 7º seria o Aravot, o trono de Deus e as hostes celestiais. E por último, também temos uma referência na tradição islâmica que também menciona que Deus criou 7 céus que poderia ser entendido como camadas da criação. Tendo entendido isso, partindo desse conceito, dá para ter um vislumbre, a possibilidade que exista mais de um céu. Tá, agora indo para outro tópico, subvariante desse mesmo assunto. O que iremos fazer no céu? Ou o que tem em cada um? E não, é muita ignorância dizer que a gente vai ficar tocando harpa e hinos o dia inteiro e muito menos comer e beber. Se você pegar a Bíblia, já mencionei isso num vídeo anterior do Filho Pródigo, há diversas passagens, acontecimentos que são como códigos, referências diretas, alusão aos céus. Bíblia deixa sinais que o Criador-fonte tem padrões e é tudo bem organizado. Quem lembra ou para quem já assistiu as Crônicas de Nárnia 1, tem aquela cena final que Aslan, representando Jesus, coroa os irmãos, vence. Em nome dos brilhantes mares orientais, apresento-lhes Rainha Lúcia, a destemida. Em nome dos grandes bosques do Ocidente, Rei Edmundo, o Justo. Em nome do radiante Sol do Sul, Rainha Susana, a Gentil. E em nome do limpo Céu do Norte, apresento-lhes Rei Pedro, magnífico. Quem é coroado Rei ou Rainha de Nárnia será sempre Rei ou Rainha. Que vossa sabedoria nos abençoe até que as estrelas caiam dos céus. Viva o Rei Pedro! Viva o Rei Edmundo! Viva a Rainha Susana! Viva a Quase como se fosse uma recompensa pelo que cada um passou por aqui. E Aslan vai mencionando algo do tipo Pedro, o obstinado, o Edmundo, o corajoso e assim por diante. Mas olha só, vale lembrar que na vida terrena eles eram refugiados de guerra. E isso pra mim tem um impacto muito forte e significativo. Um exemplo simples, eu muitas vezes me pego pensando nisso. Em dados momentos aqui, passamos por um morador de rua ou outras pessoas que nem damos tanta bola. E às vezes, essas pessoas podem ser príncipes lá do outro lado. E esse tipo de pensamento dá uma perspectiva além de tão diferente para você. Mas seguindo a esse, temos as 12 tribos. Lembra que eu falei de padrões? Também temos 12 apóstolos, muralha com 12 portas. Então, se considerarmos que há um padrão em tudo, é bem possível que haja outras casas, salões para cada um, respectivamente. Tem um filme que aborda mais ou menos isso. Outro exemplo seria Percy Jackson e os Olimpianos, onde os semideuses no acampamento meio-sangue são divididos em chalés como base no deus ou deusa grego que é o seu pai ou mãe divino. Cada chalé representa características e habilidades associadas a esse deus, como a chalé de Atena, sabedoria e estratégia, ou de Poseidon, água e mares. Mas no caso, celestialmente falando, há um só deus, então talvez isso esteja ligado mais à personalidade ou aptidões de cada um. Uma curiosidade, existem 16 personalidades, talvez haja alguma fragmentação, é meramente um júri. Mas, então, a grosso modo, podemos dizer que sim, haverá tribos. E isso pode estar correlacionado ao próximo tópico, que seria vocação ou vocação
vocações. E por que eu coloquei esse termo vocação? Se eu disser trabalho, soa meio pesado, e até porque a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalho. Mas supondo que cada casa estaria relacionada, direcionada ao que você está executando, então poderíamos ter vocações. Mas diferente daqui, que esse mundo suga todo o teu sangue, toda a tua alma, e em troca você recebe uma meia, um chaveiro, e é uma meia só, ainda vem furada. Já no Reino Celestial, eu creio que iremos fazer tudo com dedicação e zelo, diferente daqui que é forçado na maioria das vezes só pra comer e beber. Bom, se a gente tomar como referência padrão os anjos, nós temos anjos mensageiros de batalha, de cura, protetores, adoradores, guias, registradores e o anjo da morte, mas esse último é um caso à parte. O que é perceptível aqui é que há um senso de organização e propósito, não é algo desregulado como é nesse plano terreno. Porém, o pessoal aqui, creio que cada um vai contribuir com o que mais tem afinidade, em literalmente ter uma escolha, o que você quer fazer para cada um contribuir para o reino. Outro tópico meio que ligado a esse seria o nosso mundo e reinos. Será que há outros reinos? A passagem de Apocalipse, se eu não entendi errado, menciona de trazer tesouros, honra e glória das nações, mas mesmo que não seja isso, Jesus já falava de tesouros no céu, e na própria tentação do deserto, Satanás menciona de que esse reino foi dado a ele. Então, se fizermos uma teia de raciocínio, seguindo uma certa lógica, é possível que haja outros reinos, com outras configurações, com outros reis muito melhores que esse primeiro caído. E na minha concepção, sim, esse é o único reino caído, com um exemplo de rebeldia e rebelião que acontece. Além disso, também creio que haverá sim livre-arbítrio nos céus, talvez com singelas mudanças e diferenças, mas haverá. Tem algumas passagens que beiram essa concepção. E por último, sobre o corpo. É dito que receberemos um corpo como semelhante aos dos anjos. Também é preciso entender que há uma hierarquia de seres celestiais. Anjos, guardiões pessoais e mensageiros dos seres humanos, arcanjos, líderes entre os anjos como Miguel e Gabriel, mensageiros especiais, principados ou potestades, supervisores das nações e líderes de grandes grupos de anjos, poderes, guerreiros espirituais que protegem contra o mal e organizam forças espirituais, virtudes associadas à graça divina e aos milagres, ajudam a trazer bênçãos, dominações, regulam os anjos inferiores e asseguram a ordem no universo espiritual, tronos servem como veículos para a justiça e autoridade divina, mantendo a ordem celestial, querubins, guardiões da sabedoria divina e da visão de Deus associados ao conhecimento, e serafins, que estão na presença direta de Deus em adoração constante, associados ao amor e à pureza divina. Sabendo disso, anjos no geral são seres, entidades ou criaturas espirituais, mas que podem se manifestar de forma visível como homens, luz ou formas especiais. Eles também são imortais, não envelhecem nem morrem e não têm casamento, não se casam pois estão além dessa necessidade. Mas aqui tem um easter egg, um fator chave. O livro de Enoque menciona que os anjos namoraram das mulheres e deram luz a filhos que se tornaram gigantes. Além disso, vou deixar no fim outro vídeo que complementa isso que eu falei. Mas continuando, creio que se for ou há alguma centelha de aptidão ou alguma forma de ocorrer algum tipo de relacionamento ou conexão no plano celestial, com certeza vai ser diferente daqui, uma vez que atualmente o relacionamento se tornou algo moribundo nesse mundo. Lá, eu creio que tudo terá regras, tempo, formato, explicações, termos e maneira correta de se fazer. Tem pessoas nesse plano terreno que nem sabem, mas se tornaram uma maldição ambulante. Mas eu acho esse assunto muito triste, então quem quiser saber mais pesquise. Mas de forma indireta, só posso dizer que, conforme você vai adquirindo mais conhecimento espiritual e descobrindo o impacto que isso tem no funcionamento do ser humano, você vai se abstendo de certas coisas e começando a ficar mais triste com alguns atos que acontecem aqui. Às vezes você acaba por ficar mais triste com a própria pessoa que está se amaldiçoando, porque muito provavelmente às vezes ela não sabe ou se sabe, então despreza a informação. Mas esse é o preço do conhecimento. Tem uma passagem em Zacarias que dá uma alusão também. Agora, novamente, opinião minha. Uma coisa que eu fico pensando. Será mesmo que o conceito de relacionamento é só daqui? Tipo assim, então relacionamento é só as coisas daqui, tudo disfuncional que não deram certo? E isso serve para outras coisas também. Já mencionei em outro vídeo. Você acha que quem nasceu com deficiência, condições especiais ou até mesmo doenças fatais incuráveis vão dizer que esse é o mundo delas ou que esse é um lugar ideal? Provavelmente e muito possivelmente não. Então é óbvio que tem que ter algo além disso, algo melhor que isso. Para fechar, o que eu quero dizer em poucas palavras é o seguinte: pode parecer loucura para alguns, mas eu creio que o que temos aqui nesse plano terreno é um espelho invertido, corrupto, adulterado, equivocado, amaldiçoadamente vicioso do que se tem lá em cima. Em outras palavras mais fáceis ainda, o céu seria a versão perfeita do que esse mundo não foi. Um espelho na sua versão mais pura e limpa. Você entende o que quiser com isso, mas quando chega lá você descobre. Bom, então vou fazer aqui um resumão, na minha opinião, que sou parcial de erros, acertos, equívocos, mal entendidos, de como eu acredito que será logo que acordarmos no plano celestial. Primeiramente, acordar, obviamente. Salomão menciona o fio de prata. Se eu entendi direito, eu digo entendi direito, porque eu tenho que ser humilde e admitir que não sei de tudo. Mas isso se refere ao fio de prata espiritual, como se fosse um cordão umbilical ligado ao nosso corpo real, que está diante de Deus. Por isso cita que uns vão acordar para a vida eterna e outros vão acordar para vergonha e desprezo. Nesse momento, olha, eu vou citar sonho. Eu sei que tem muita gente que vai falar, sonho de novo. Como eu já tô de saco cheio, cansado de explicar esse vídeo, vai ser longo para editar. Então você acredita se quiser, o problema é seu. Eu já tive lembro de um leve e rápido vislumbre de ter acordado num ambiente diferente. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu lembro também, era a sensação. Que era, na exata instância, como se fosse estalar de dedos, no momento que você acorda do outro lado,
você vai saber tudo que aconteceu. Sua memória vai ser destravada e aí nessa exata instância, muitos vão bater o arrependimento ou então da glória. Como referência, já mencionei que esses grandes produtores de Hollywood têm conhecimento espiritual bem avançado e muitas das vezes eles deixam isso semi-implícito nas obras cinematográficas deles. Em Avatar, do James Cameron, se não me engano, quando eles acordam daquela maca que usam para transferência de corpo. Na verdade é mais uma cápsula, ou o próprio Matrix também, que é uma boa referência, mas com a singela diferença, alteração, que esquecemos o que ocorreu aqui. Também dá para pegar a passagem do ladrão na cruz, ao lado de Jesus, que ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas aí entra, vai lembrar que o plano espiritual é temporal. Vou explicar bem rápido. Imagina uma régua de 0 a 100. 0 a criação, 100 apocalipse final e destruição da terra. O plano espiritual onde Deus e os anjos habitam está fora dessa régua. Por isso ele consegue realizar milagres, feitos, inserções e até mesmo percepção de tempo é diferente lá. Essa é uma forma de explicar que eu encontrei. Seguindo isso, tem uma passagem em Apocalipse que fala, todos estão dormindo e serão julgados, sabe, esse livro com os feitos, mais uma opinião pessoal aqui. Eu creio que 3 livros pelo menos vão ter, vai ser o do pensamento, atitude e palavra. Aí entra uma reflexão. Por acaso alguém pode ser salvo por obras ou pela força do braço? É óbvio que não. Só Jesus pode salvar. Eu acredito que isso é ainda uma misericórdia para alguns para poderem ser salvos por alguma obra ou feito, e ao mesmo tempo é uma espada de 2 gumes, pois será prova para outros, a realidade do que você pensou, sentiu, fez sem mentira, pois o julgamento é puro. Sabe aquela situação de justiça que ninguém viu? Do tipo que você tá no quarto sozinho chorando, ou quando alguém de cima da mulher fala algo que foi aceito, mas aquilo não é o que você é. Fique tranquilo, porque o justo juiz viu tudo. Isso é algo glorioso, porque se tem uma coisa que esse reino é bom em fazer, é tentar desgraçar todo mundo que tá tentando se esforçar para permanecer no caminho correto. Bom, seguindo disso, morreu, acordou, foi julgado. Aí eu creio que receberá um corpo novo, glorificado, lembrando que nós não usamos 100% do nosso cérebro, e existem cores infravermelho, mas um outro que eu não lembro, que não enxergamos, além de certas frequências de sons que nós não podemos captar. Após isso, opinião pessoal aqui, é possível que passemos por alguma espécie de limpeza ou centro de reabilitação espiritual, cálice do esquecimento ou algo do tipo, para deslembrar de tudo que ocorreu aqui. Isso eu acho que é até um tanto lógico. Imagine Jesus que foi crucificado e tantas outras pessoas que passaram por situações ou traumas brutais nesse reino das trevas, e ainda não acabou, porque é mencionado que aqueles que vencerem e preservarem até o fim em busca da verdade e justiça, esses estarão na batalha final lutando ao lado do Pai Celestial. E aí sim, será um acerto de contas final definitivo. Uma ressalva aqui, o julgamento, sentença, tribunal é um pouco turvo, neblinoso de saber em exatidão se ocorrerá antes ou depois dessa batalha final. Mas uma coisa é certa, você não precisa descobrir pelo erro. Eu compartilhei todas as informações que eu tinha, então muito possivelmente, provavelmente esse será o último vídeo, a não ser que aconteça algum evento inédito. Obrigado se ficou até aqui por esse vídeo, é isso.